Quem diria, podemos ter sol em novembro, hoje é dia 20, falta apenas um mês para o dia mais curto do ano. E os níveis de luz têm estado extremamente baixos neste outono. Tivemos muito menos sol do que o normal, especialmente nas últimas 3 semanas, então hoje é até surpreendente ver um pouco de céu azul. As temperaturas, porém, têm estado mais altas do que o normal e, como resultado, o crescimento que você vê aqui é notável para esta época do ano. E também tivemos muita chuva, o que na verdade não importa muito se você tem um solo saudável sem escavação. A drenagem continua boa. Temos trabalhado no jardim mesmo com tempo úmido, sem compactar o solo. O método sem escavação ajuda nisso e ainda retém a umidade no verão. Para você ter uma ideia, em novembro ou nas últimas 3 semanas tivemos 120 milímetros de chuva, pouco menos de 5 polegadas. Então aqui tinha um alho poró da última vez que estivemos aqui e a colheita não foi tão grande quanto eu esperava. Foram 5 quilos porque tivemos bastante dano de minador de folhas e essa é uma praga nova por aqui. Ainda acho que não está tão ruim quanto ouvi de outros lugares, mas não é uma praga nada boa e parece que vamos precisar usar telas de proteção para cultivar alho poró se quisermos que eles não sejam comidos pelas larvas do minador no ano que vem. Vamos ver. Mas as favas que plantei aqui há menos de 3 semanas, no início de novembro, ainda não aparecem. Se você plantou favas no último mês e ainda não surgiram, não se preocupe. Elas demoram para germinar nessa época. Estão criando raízes. E na superfície eu espalho algumas sementes de mostarda, é mostarda branca, sunapizaba. E, em teoria, ela será morta pela geada se tivermos geada suficiente para chegar a menos 4 graus Celsius. Vamos ver, se não, vou ter que removê-la. É uma boa cobertura do solo enquanto as favas germinam. Aqui também, uma ideia semelhante à alface de cordeiro entre plantas de morango jovens, que ainda não estão totalmente crescidas, diferente das que veremos em seguida. Veja a alface de cordeiro que semeei em 5 de setembro. Já colhemos mais de 400 gramas, cerca de 1 libra, de alface de cordeiro, apenas desbastando e ainda há muito mais por vir. É uma ótima salada de inverno, alface de cordeiro, também conhecida como valerianella, porque você pode simplesmente colher algumas plantas a qualquer momento. A selga também foi muito produtiva, já rendeu 3,5 kg e ela foi plantada depois da alface. Esse pequeno pedaço de terra forneceu muita comida este ano, especialmente folhas. Bem, aqui nós tínhamos cebolas e o repolho foi plantado bem tarde, foi já no final de julho. É uma variedade tardia de repolho de Savoia e foi bastante atacada por caracóis. Tem sido um outono com muitos caracóis e eu continuo removendo as folhas de baixo, até mesmo folhas como esta, especialmente. Quando chegam a esse ponto, já não contribuem em nada para o crescimento da planta e estão sendo comidas, como você vê. Ao comparar as duas folhas, percebe-se que as mais velhas estão bem mais danificadas, por isso as removi, atraindo menos caracóis. A selga, aliás, deve produzir um pouco durante o inverno e, se sobreviver ao inverno, vai dar mais algumas folhas na primavera, mas nunca se sabe. Ano passado, a perdemos devido a uma forte geada em dezembro. Olha isso aqui. Simplesmente lindo. Couve-flor romanesca. Como você sabe quando elas estão prontas? Ainda está crescendo, mas se você olhar de perto, pode ver que as pontas estão ficando marrons ali e especialmente ali. Isso é um sinal de que ela vai perder qualidade na próxima semana. Mas, amadurecendo nesta época do ano, as couves-flores têm uma janela de colheita muito maior do que se amadurecessem no verão, quando se você deixar por 1 ou 2 dias, elas já começam a formar floretes, como o brócolis. Essas ficam por bastante tempo. Esta já está pronta há 1 semana. O mesmo vale para o repolho Savoy. Na verdade, essa é uma variedade cantaça que só está pequena porque ficou cercada por tantas outras plantas de brássicas. Mas esse pequeno plantio de brássicas variadas valeu muito a pena. Mas olha o espinafre e os buracos deixados pelos caracóis. Incrível! Nunca vi tanto dano, mesmo após limpar as plantas na semana passada. Colhi cerca de 300 gramas de folhas de espinafre e a maioria foi para a composteira. Eu não sei o que está acontecendo, mas não estamos vendo tantos pássaros aqui como normalmente vemos em toda essa área, não só no jardim do homemaker, eu diria. Normalmente você pode ver tordos comendo caracóis, mas neste outono, nem tanto. Enquanto aqui embaixo a proteção é contra os pássaros.
Uma cobertura como essa não vai impedir lesmas e caracóis, mas essas plantas conseguiram se estabelecer a tempo de evitar muitos danos. Você pode ver novamente que há alguns danos nas folhas inferiores, mas isso aqui é repolho de primavera e couve-flor de primavera, e eles estão do tamanho ideal. Não quero que eles cresçam muito mais daqui em diante. Se crescerem muito antes do inverno, tornam-se menos resistentes às geadas, que podem ocorrer até o fim de março aqui. Então vamos ver. Acho que pode haver uma colheita ali, e se não tiver, não faz tanta diferença, pois só ocupam espaço no inverno. Essas vão morrer em breve. É até notável ver zinnias nesta época, mas a geada vai matá-las, assim como o funcho. Por uma geada de uns menos 2 graus Celsius no mínimo. Normalmente, no outono, eu corro para colher o funcho antes da geada, caso ele seja danificado pela primeira geada, e tivemos apenas 1 ou 2 pequenas, mas nada suficiente para prejudicar essas plantas, como você pode ver. Bulbos lindos, mas se você deixá-los por muito tempo, eles começam a perder qualidade nas camadas externas, então provavelmente vamos colher esses esta semana, e aí será o fim do funcho. Já colhemos 3 quilos de bulbos de funcho dali. Na verdade, este jardim inteiro já deu este ano 102 quilos de colheita, e isso em 25 metros quadrados de área, que na verdade são 17 metros quadrados de canteiros, 17 ou 18, então é uma colheita muito boa. É interessante comparar com um dos canteiros do meu experimento de 2 canteiros. Cavar, não cavar, onde estamos obtendo a mesma quantidade de colheita com metade da área. Isso ocorre pela intensidade do cultivo que faço lá e pelas plantas diferentes, assim como aqui. Essas chicórias, por exemplo, não dão uma produção muito grande de alimento, mas é uma colheita fantástica e oportuna, como essas aqui em particular, a Castel Franco, que foi semeada em meados de julho e transplantada em meados de agosto. Depois do pepino, na verdade, e elas vão simplesmente resistir durante o inverno. Embora nunca seja uma grande colheita, ela chega em um momento em que você valoriza muito, o que para mim equivale a dobrar a quantidade. Aqui temos algo sobre o qual você pode estar se perguntando, e é porque eu espalhei um pouco de alga marinha, um pouco de pó de alga marinha seca. No jardim, um pouco cai nas folhas e, surpreendentemente, ainda não saiu com a água. E isso é algo que faço a cada poucos anos, só para manter o nível de minerais traço básicos alto. Já estamos quase no fim, então isso é azedinha, que é perene e também é consumida. Isso é comum nessa época do ano. Quando vejo buracos nas folhas, não me preocupo. Com isso já é um bônus colher algo. E você pode ver que até algo tem comido as folhas deste Josterberry. Mas isso não é algo com que eu me preocupe, porque o ano está chegando ao fim e, na verdade, normalmente essas folhas já estariam caindo agora mesmo. Da mesma forma, esta era a bela flor malope, que acabou de chegar ao fim de sua vida. E olhando para o próximo ano, ainda não fiz um plano. Muita coisa pode acontecer aqui. Como se decide o que plantar e onde plantar? Voltaremos em março e vou analisar isso, mas a dica que te dou é considerar mais os períodos de semeadura e plantio do que, por exemplo, um plano de rotação. Então, por exemplo, naquela primeira parte vimos onde vai ser favas, se tudo correr bem. Elas vão produzir até junho e provavelmente terminam perto do final de junho, que é uma época do ano que oferece muitas possibilidades para o que você pode plantar em seguida. E eu não faço isso pensando tanto em, eu não devo plantar algo depois das favas, sabe? Não é como uma teoria de rotação rígida. A questão principal é a época certa. Quando algo termina no fim de junho, você retira as plantas e o espaço fica livre. Com o método sem revolver a terra, não é preciso preparação nem mais composto no verão. Então, poderíamos transplantar pebble sprouting brócoli, couve-flor, repolho, até mesmo couve de Bruxelas, na verdade. Mas aí você ainda tem tempo para transplantar beterraba, semear cenouras, cebolinhas. Existem muitas plantas que podem substituir outras. Veja minha calendário de semeadura no site, onde mostro mês a mês o que semear e depois transplantar em 3 ou 4 semanas. Você pode usar esse cronograma como referência ou adquirir meu calendário autografado no site para pendurar na parede como lembrete visual, porque quando chega o verão, tudo fica tão agitado, há tempo para refletir e durante o inverno fazer um planejamento básico com base nos cronogramas. E espero ver você de volta aqui em março.